Bom dia, gente. Assim como prometido, eu tentei fazer isso semana passada, mas a tecnologia me traiu. Eu não consegui fazer, não consegui postar o vídeo. Então eu vou fazer de novo e tomara que agora dê certo. Que eu tinha prometido que eu ia fazer um vídeo com alguns temas que eu acredito que sejam possíveis no Enem. Então, aqui vai. Antes de mais nada, pessoal, eu acho que eu tenho que indicar que vocês assistam o meu último vídeo. Eu queria ser que nem aquelas blogueiras que fazem assim, né, apontam um link que tá lá no YouTube, mas eu não consigo fazer isso. Então, assim, tu entra no meu canal e dá uma olhada no último vídeo que eu postei, já faz um ano, que é sobre os temas possíveis do Enem. Ano passado, um dos temas que eu comentei aqui apareceu na prova, então tem milhares de outros temas que apareceram, que eu falei ali, que, né, ainda tem uma chance boa de aparecer. Então, para complementar esse vídeo, eu aconselho que tu assista o outro e assista outros também no YouTube, porque tem muita coisa boa também, muito professor que tá socializando, né, as suas opiniões e tal. Então eu sou só mais uma. E se tu souber de alguma coisa que seja pertinente que eu não tenha dito aqui, me avisa, né, que a gente também tá aí para isso. Bom, vou começar então falando aqui de alguns temas que eu acredito que sejam bem importantes. Nenhum deles eu descarto. O primeiro que eu escolhi já também está no meu outro vídeo, que é a questão da mulher, do movimento feminista, que eu não sei porquê hoje as pessoas têm assim tanto horror, né, tanto asco da palavra feminismo. A questão do feminismo, ela passa também pela violência contra a mulher, e quando a gente fala de novo, vou dizer que a violência contra a mulher, ela passa também por questões tanto físicas, né, como a violência, como é o estupro, e que é algo abafado ainda na sociedade, e no Brasil ele é um crime ainda que as pessoas não admitem que seja que a vítima seja a mulher, e sim, né, ela sempre é culpabilizada. E eu iria um pouco mais além, também falando das questões estéticas e das questões, por exemplo, salariais, como a mulher ganha menos, a diferença salarial, que segundo alguns estudiosos, vai demorar, parece que 85 anos, né, para que a mulher consiga, para que a mulher consiga equiparar o seu salário com o dos homens. A dica que eu dou para esse tema seria tu assistir, tem um videozinho tão bonito, gente, todo mundo deveria ver, independente de Enem ou não, que é o vídeo da Emma Watson, que é a Hermione do Harry Potter. A Emma Watson faz um vídeo para a ONU falando exatamente sobre essas questões, e ela sai bem do senso comum. Ela fala de um feminismo que também melhoraria a vida dos homens, que eles também são muito pressionados por questão do machismo. Então dá uma olhadinha, é interessante. Eu separei aqui, gente, também, a gente tem que falar que as pessoas não podem ser muito ingênuas, né, nessa questão do Enem. Eu moro em São Paulo, né? Meu sotaque não nega, eu sou gaúcha, eu morei em Maceió, beijos, Maceió, Pelotas, mas eu moro aqui em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. A gente não está sofrendo aqui na minha região, a gente não está sofrendo com a crise da água, mas na capital paulista as pessoas estão sofrendo sim com a questão da água. Então eu queria assim dizer que a proposta da redação do Enem, ela também pode ser uma questão política, não é? O governo federal é de um partido e o governo estadual aqui do estado de São Paulo é de outro partido. Vocês sabem, são partidos antagônicos. A crise da água, ela é de responsabilidade, a gente sabe, isso também veio à mídia, de responsabilidade do governador do estado de São Paulo. A gente sabe disso, tá? Ironicamente, o governador Geraldo Alckmin ganhou um prêmio de bom gestor dos recursos hídricos. É algo assim que a gente fica pensando. Uma ironia até. Então, gente,
que eu queria dizer com isso é, não sejam ingênuos de achar que a redação do Enem também não tem essas questões políticas, já que a questão da água também é uma questão política, é uma questão de falta de atinamento político, vamos dizer assim, do governador Geraldo Alckmin. Ela pode aparecer na prova do Enem, que é uma prova articulada pelo governo federal, né? Vocês entendem? Então a gente coloca uma questão como essas para que as pessoas sejam obrigadas a criticar. Não, mas eu não sou obrigada a criticar essa crise hídrica. Eu vou dizer assim que a culpa foi do tempo, não choveu, né? Mas tu vai ter que ser obrigado a criticar sim, porque eles vão. A prova do Enem, ela obrigatoriamente tu tem que fazer um problema, né? Para tu ter uma intervenção, tu tem que ter um problema. Então, tu vai ser obrigado a criticar. Por isso, eu separei assim, eu pedi esse ano para os meus alunos a questão da crise da água em relação à desigualdade social, sabe? A água é poder. Então, tu tem assim, quando as pessoas da periferia já estavam racionando água há mais de 1 ano e meio, é que se começou a falar sobre crise hídrica nos bairros nobres de São Paulo. Então só se admitiu que existia uma crise hídrica no estado de São Paulo a partir do momento que os ricos passaram a ter que economizar água também. Então é uma questão política. Uma outra questão política que eu acho interessante, gente, é essa da mobilidade urbana, mais assim, tu delimitando mais o tema na questão das ciclovias, né? O prefeito de São Paulo, que é do PT, começou a fazer, idealizou e colocou em prática a questão... domingo, né, gente? A questão das ciclovias na cidade de São Paulo. Isso gerou um monte de polêmica, e tu vai dizer assim, mas por que gerou polêmica uma coisa tão legal como a ciclovia e tal? É que tirou espaço dos estacionamentos, né? E também tirou uma boa faixa dos carros na cidade. Então, essa questão da mobilidade urbana, ela também é uma questão política. Não se enganem, não sejam ingênuos de achar que questões políticas têm que ser assim, simplesmente por corrupção. Não. A questão da água e a questão da mobilidade urbana são questões políticas. Em relação à mobilidade urbana, tu tem um problema, né? Que até de acessibilidade, né? Um deficiente não consegue hoje ter mobilidade nenhuma numa cidade. Pelo menos que nem a minha aqui, não tem, né? E da região também não conheço. Mas assim, mobilidade urbana seria tu incentivar, por exemplo, uma das intervenções, incentivar com que as pessoas usem mais os transportes públicos de massa. Daí tu vai dizer assim, mas como fazer isso, né? Em primeiro lugar, qualificando esse tipo de transporte. Não pode querer que uma pessoa que tenha carro deixe o seu carro em casa para andar num ônibus lotado, para passar calor, para ser encoxado no ônibus, que a gente sabe que isso acontece no metrô, né? Então, eu acho que é algo, né, tem que passar por essas questões. Tem um monte de videozinho também no YouTube, gente. Eu achei alguns. Se tu colocar mobilidade urbana, vai aparecer um monte de videozinho, até com números falando da ciclovia e tal. Então vale a pena dar uma procurada, né? Esses dois temas aí são interessantes pelas questões políticas também. Não sejamos ingênuos. A questão da educação também, um tema bem interessante, né? A falência do Estado, a falência da família, que a família terceirizou a educação dos seus filhos, e a falência da escola também, né? A escola como um todo, ela tá falida porque ela é uma grande castradora. A gente entra para a escola com 1000 ideias, né? E a escola nos castra. E também interessante, o governo, a prefeitura da cidade de São Paulo já está colocando em prática um projeto que faz com que alunos de ensino médio escolham as matérias que querem cursar no ensino médio, não é? Para fazer com que tirar essa coisa tão enfadonha que tem no ensino médio, que, por exemplo, tu descobriu lá no ensino fundamental que tu ou no primeiro ano do ensino médio, tu descobriu que tu é uma pessoa que tem aptidões para a área de humanas, e aí tu é obrigado a te aprofundar na área das exatas, porque o vestibular cobra isso.
e vice-versa. Tu é um cara bom em exatas e tu precisa te qualificar eternamente lá nas humanas, mesmo não conseguindo, não sendo tua praia. Então, é outra questão interessante essa da escola, tá? Bem, eu falei também no outro vídeo, gente, dá uma olhadinha na questão do êxodo rural entre os jovens. Não vou me ficar muito tempo falando disso, porque tá no outro vídeo. A liberdade de imprensa, esse é um tema, para mim, é o tema mais difícil que tem. Esse tema apareceu no Enem em 2003, se não me engano. 2003 ou 2004, não tenho certeza. A liberdade de imprensa, que eles perguntavam como manter a liberdade de imprensa impondo alguns limites, né, alguma coisa assim. E aí a gente está assim, vivendo um ano que já começou com a questão lá do Charlie Hebdo, que as pessoas tinham que se posicionar, né, Je suis Charlie, aquelas coisas, né. Para quem não sabe o que é o Charlie Hebdo, 17 de janeiro de 2015, alguns cartunistas desse jornal, que é extremamente irônico, né, e sarcástico, que faziam algumas charges lá do profeta Maomé, que não pode se retratar de maneira nenhuma, eles foram assassinados por alguns terroristas, né? Então, um grande debate entrou em discussão aí na sociedade, que foi essa coisa. Até onde eu posso ter liberdade de expressão e não ofender os outros? Não sei, né, gente? É algo assim, para mim é muito difícil, porque como diz o professor Leandro, de literatura da escola onde eu dou aula, ele diz que é tão difícil falar disso porque não existe meia liberdade. Ou tu é livre ou tu não é. Então assim, eu sou um meio livre, não tem, né? Aí já entra também, gente, a questão do humor, né? O humor despretensioso, né? Um humor que não tem nenhuma pretensão de transformar ou de agregar alguma coisa, né? Fica essa discussão bem interessante. Aliás, gente, Porta dos Fundos, tá de parabéns. Tem feito com que a gente pense bastante em algumas coisas de uma forma criticando sempre o opressor e não o oprimido. Isso é humor transformador. Agora, nem vou citar o resto porque não assisto, né, há muitos anos. Primeira redação que eu pedi nesse ano para todos os meus alunos foi a questão da escravidão, os novos modos de escravidão. Se tu colocar isso também no YouTube, tu vai achar um monte de vídeo, gente, falando dos novos modos de escravidão. Recentemente, eles acharam, né, descobriram muitas confecções, tipo a Renner, eu acho, tá na internet, tem outras aí, a própria Zara, né, até isso foi em 2013, a Zara. Descobriram várias confecções, várias lojas de grife que usavam de trabalho escravo para fazer com que, para baratear o seu produto final. Então, eu acho que as novas formas de escravidão é um baita de um problema e tem a ver com imigração também. Então, vale a pena tu dar uma olhadinha, dar uma pesquisada. Eu achei um vídeo no YouTube que fala das novas formas de escravidão, que é daquele projeto TED, é um projeto americano, eu não sei a sigla, não sei dizer também, mas dá uma procurada no YouTube que vale a pena. O cara fala assim, as causas, as consequências, e ele dá uma solução, uma intervenção bem interessante, bem bacana. Separei aqui também para falar sobre a questão do jovem na política. É um tema bem pertinente também, em tempos de redes sociais. O jovem na política, ele é imprescindível, mas em tempos de rede social, o jovem, ele não lê, ele reproduz um monte de asneira que tem aí nas redes sociais. Eu mesma vejo um monte de coisa, as pessoas não leem o que está escrito e vão compartilhando, né? Então, o jovem na política, gente, política não é simplesmente o poder do voto, né? Tem que dar uma dilatadinha aí nessa visão limitada que a gente tem de política. Política também é essa participação que a gente tem nas decisões do dia a dia, do cotidiano, né? O Jean Willis sempre diz uma coisa interessante, ele diz assim que a Coca-Cola faz política, quando vende um estilo de vida. Então, o jovem na política também passa por essas questões das redes sociais, das opiniões que os jovens emitem hoje, que me desculpem, jovens, que eu também sou jovem, desculpa, mas os mais jovens, tá difícil, né, de aturar. Tem gente aí que reproduz tal qual a asneira que algum grande asno falou, e o cara vai lá e reproduz como se fosse uma verdade. O cara não lê, ele simplesmente reproduz. Acho que tem um texto do Fábio Porchat que ele diz assim, o dia em que comi Gugu Liberato, acho que é esse o nome.
E as pessoas começaram, ele diz que aquele foi o texto mais lido da carreira dele, como escritor, como cronista, porque as pessoas se apavoraram com o título e foram ler. Porque as pessoas não leem, elas se reproduzem simplesmente por causa do título. Eu acho que essa questão do jovem na política passa um pouco por isso, por essa ingenuidade, né, de não ler e reproduzir coisas que são, desculpa aí, um pouco idiotas, tá? Mobilidade já falei, a questão do consumismo no meu primeiro vídeo também tem uma questão interessante, já apareceu no ano passado a questão do consumismo entre as crianças, e esse ano também, gente, não fica pensando, gente, domingo é difícil, tá? Eu vou bocejando, viu? No ano passado tinha um chimarrão, agora não tem, então tem uma garrafa d'água aqui. A questão do consumismo, ela vai... ela é muito maior, né, gente? A questão do consumismo, da obsolescência programada. Dá uma olhadinha nesses conceitos aí que vale muito a pena. Se não cair esse tema, tu consegue, pelo menos, contextualizar. A questão do racismo, também falei no meu outro vídeo. Procurar alguns argumentos que sejam pertinentes, e não falar qualquer bobagem, né, e dizer sempre o mesmo. Dá uma olhada no outro vídeo também. A questão da obesidade, gente. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Os Estados Unidos já lançou, né, a primeira-dama Michelle Obama já lançou uma campanha bem pertinente, né, para tentar diminuir o número de calorias, de açúcar, de sódio, de corante, né, nos alimentos, para tentar salvar toda uma geração que lá já tem uma aí que já está perdida, não? E o Brasil está indo pelo mesmo caminho. A questão aqui é interessante, gente, que os alimentos industrializados, eles são mais baratos e os alimentos saudáveis são mais caros. Então até a gente estava lendo esses dias, eu pedi essa redação para o meu terceiro ano aqui da cidade de Lorena e para o meu terceiro ano lá de Cruzeiro também. Beijo, pessoal. Que é a questão dos impostos, né? Uma intervenção interessante fora do senso comum seria diminuir os impostos para os produtos que vêm da terra, que é um insumo caro hoje em dia, e colocar mais imposto em cima desses produtos que são industrializados, porque fica muito cômodo. Eu vou no supermercado, é mais barato tu comprar um pacote de bolacha recheada do que comprar 2 frutas, por exemplo, né? Então é uma coisa que tem que se pensar sobre. Questão da saúde. Eu queria agradecer a minha amiga Caterine, que é médica, mora lá no Rio Grande do Sul, Beto Gonçalves, e ela me deu assim uma série de questões sobre a saúde para a gente falar, por exemplo, para abordar como um problema que é o Enem. Para quem vai fazer vestibular e para medicina nas particulares, tem muita particular que aparece tema médico, né? Então eu selecionei alguns aqui, né? A questão do SUS, na nossa Constituição Federal diz que todo brasileiro tem direito à saúde, tem direito ao Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe que isso não acontece, que isso não existe. Então, a questão do SUS é algo que... Corredor lotado, né, essas coisas, é algo que é bem interessante dar uma pesquisadinha. Corredor lotado dentro dos hospitais, posto de saúde que não funciona. Bom, coisas que, para quem já dependeu da rede pública, sabe do que eu estou falando. Por exemplo, eu já dependi por muitos anos, até pouco tempo, né? Dependia, então sabe do que eu estou falando, tá? Isso é uma coisa, algo realmente, assim, é um problema de saúde pública, né? A questão da gravidez na adolescência também é uma questão de saúde pública, porque ainda, mesmo que tenha diminuído nos últimos anos, ainda está muito além do que a ONU coloca como aceitável. E um que eu achei bem interessante, que eu descobri com aquele documentário O Renascimento do Parto, é a questão das cesarianas no Brasil, né? Cesariana no Brasil, ela virou regra, deixou de ser exceção. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca como aceitável num país que sejam feitas, sei lá, do total, 15% dos nascimentos sejam feitos por
por cesariana. O Brasil, recordista mundial, faz 52% dos nascimentos no Brasil são por cesariana. Então esse é um tema bem interessante, gente, que vale a pena dar uma pesquisada, né? Tu tem assim como causa, por exemplo, desinformação, né? Claro, o próprio SUS e os planos de saúde que pagam praticamente a mesma coisa para um médico fazer uma cesariana e um parto normal, né? A pessoa ganha praticamente a mesma coisa, então um parto normal que pode durar até 12 horas para terminar, uma cesariana se faz em 3 horas no máximo, né? E eu fiquei sabendo recentemente que uma cesariana pode ser feita, por exemplo, em 40 minutos, quando o médico tem bastante experiência. Então é um tema bem interessante, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, tá? A questão da beleza, eu acho também é interessante dar uma olhadinha, né, gente? O que é visto como normal, a busca pela beleza, o que é visto como normal e o que é visto como doença, não é? É algo interessante. A questão do individualismo na sociedade contemporânea, também está no meu outro vídeo, dá uma olhadinha. Individualismo que gera um monte de outras consequências terríveis. Vale a pena dar uma olhada, tá, gente? Dá uma olhadinha no Bauman, né, no Zygmunt Bauman, que também falo dele no meu outro vídeo, ele tem algumas teorias interessantes. A questão da maioridade penal, pessoal, se ela aparecer no Enem, é alguma coisa que vem só se vier para tu problematizar. Se não for para problematizar, não tem jeito. Ela não vai aparecer de outra maneira. Tem que estar como se fosse um problema, para tu dar a solução. Então, a maioridade penal, não sei se vocês já notaram, é um tema polêmico. Então, para aparecer no Enem, só se a prova colocar que reduzir de 18 para 16 é ruim para a sociedade. Aí é um problema, aí tu vai ter que dar uma solução, tá? Mas para tu dar a tua opinião não vai cair, porque a prova do Enem, ela obrigatoriamente tu tem que dar uma intervenção, ou seja, tu precisa dar uma solução para o problema, senão não aparece no Enem. Questão das famílias, né, gente? É bem recente, mas eu acho que não é uma discussão nova. O que é família hoje? Qual é a tua concepção de família? Homem e mulher? Homem e cachorro? Mulher, mulher e cachorro? Mulher, mulher e gato? Homem, mulher e gato? Por exemplo, aqui em casa, né? Minha família, por enquanto, ainda é eu, meu marido e 2 gatos. Mas é a minha família. Então, o que é família? Qual é a concepção de família? Né? É uma discussão também bem polêmica, né? O casamento entre homem e mulher, ele foi feito para procriar? Sim. Mas e as pessoas que não têm filho? E as pessoas que adotam? E as pessoas que têm um sobrinho ou um neto? Eu deixo essa polêmica para vocês. Eu tenho opinião formada, mas não vim aqui para dar também opinião. Potencial político das redes sociais é uma coisa bem... É meio chato, né, de falar. Aí tem que falar de primavera árabe, não sei o que mais, né? Mas vale a pena. Questão da violência, né, gente? Tem que ter argumento. Eu acho que eu vou fazer um vídeo separando alguns temas que são, assim, tipo, universais, né? Tipo, violência, educação, meio ambiente. Vou tentar fazer um vídeo separado de igualdade social e tal. A questão da leitura como direito das pessoas já caiu, acho que foi em 2005 que caiu a questão da leitura, mas eu acho que é também um tema interessante. Intolerância religiosa, gostei tanto desse tema. A intolerância religiosa, o brasileiro que se diz tão pacífico, é uma baita mentira na minha opinião, né? O brasileiro não é pacífico, o brasileiro é muito julgador, né? Então, assim, pessoal, eu não sou ateia, tá? Não precisava te dizer também, né? Não te interessa, mas eu vou te dizer, eu não sou ateia, tá? Eu sou cristã. Mesmo assim, eu acredito, por exemplo, eu vou na missa, eu sou católica, né? Eu te digo o seguinte, é mais confortável no Brasil ser católico, né? Vamos admitir isso. É mais confortável porque católico ele não é muito perseguido, vamos dizer assim, visto como qualquer uma coisa pejorativa, né? Então tu vai pegar aqui no Brasil
As pessoas do candomblé, da Umbanda, meu Deus, né? Tu vai dizer que tu é da Umbanda, a pessoa já vem com uma coisa que é pejorativa, vem dizer, é macumbeiro, né? Nem sabe o que é. Então o brasileiro, ele é extremamente intolerante quanto às religiões. E recentemente até o Datena, né, foi falar um monte de asneira na televisão, dizendo que ateu é o cara que não respeita ninguém, é o cara que não tem limites, e aí ele fez uma pesquisa lá no programa dele, e que você acredita em Deus ou não, e aí um monte de gente, né, acho que umas 2.000 pessoas começaram a ligar dizendo que eram ateus, e ele disse que o presídio estava ligando em massa. Veja bem, isso é intolerância religiosa também, tu não ter o direito de ser ateu. Então as pessoas têm o direito de serem ateus e não ter que conviver, o Estado é laico, né, não ter que conviver com essas demonstrações, por exemplo, e ter que participar dessas demonstrações de fé. Um ateu não precisa fazer isso. Então, a questão da intolerância religiosa no Brasil é um baita de um problema, tá? O brasileiro se faz de bonzinho, mas não é não. Ele é extremamente intolerante. Vamos lá. Eu já falei da crise moral, eu acho que no outro vídeo, mas não lembro se falei mesmo, que a crise moral é assim, essa questão da corrupção, que a gente coloca pro outro, a gente coloca a questão da corrupção para os políticos e não consegue enxergar que a corrupção ela tá enraizada na gente mesmo, né? Quando fura a fila, quando passa o sinal, quando tenta burlar alguma lei, essa crise moral, gente, esse é um tema bem interessante, não é? Que a gente coloca assim a crise da corrupção, uma coisa, né? Eu até falei isso na minha aula, né? Teve gente que não concordou, mas azar, que é assim, o Brasil não passa, o problema do Brasil não é uma crise política ou uma crise financeira, o Brasil tem uma crise moral que começa na escola, que começa na família, né? Quando um pai não repreende um filho que copia um trabalho na internet, quando um pai reproduz aquela frasezinha, quem não cola não sai da escola, então, né? Gente, esse vídeo vai ficar editado, vai ter um pedacinho ali que vocês vão notar que tem uma coisa esquisita, tá? Porque acabou aqui o meu... Eu não entendo esse meu celular, era tão bonzinho. Os limites do Estado, da intervenção do Estado na vida das famílias, né? Eu me lembrei da lei da palmada, e a lei da palmada é algo assim que o Estado vem intervindo na vida das pessoas comuns. Tá? Então, até que ponto o Estado tem direito de intervir na vida das pessoas? E até que ponto não? O Adam Smith diz, né, que o homem é um ser livre e por isso ninguém tem que intervir na sua vida. Só que o Estado intervém. E eu acho que ele deve intervir, sim. Mas até que ponto ele tem o direito de intervir? Até que ponto ele tem o direito, por exemplo, de dizer se eu posso ou não dar uma palmada no meu filho? Não estou falando de violência física extrema, mas aquela palmadinha, né, que a tua mãe te dava, né, te atirava um chinelo havaiana lá não sei da onde e não interessava de onde ela atirasse, ela acertava, né, pelo menos a minha mãe sempre acertou. Então, até que ponto que o Estado tem o direito de intervir ou não na vida das pessoas? É interessante. Eu pedi uma redação sobre a questão da música hoje, qual é o papel, e eu já trago também para a questão da televisão, qual é o papel da música e da televisão, principalmente da televisão hoje em dia. A televisão tem um papel de educar? Não. Mas ela poderia? Sim. Por que não faz? A televisão brasileira, ela é de qualidade? Eu não assisto mais TV aberta, né, gente? Mas a gente pode dizer que não. As coisas não se modificaram muito, então continua muito ruim. Então esse é um tema bem interessante, gente. Dá uma olhadinha na regulamentação da mídia, que as pessoas estão confundindo, o pessoal que tem probleminhas aí que não lê inteiro as matérias, está confundindo com censura, e não é censura, gente. A regulamentação da internet também é interessante dar uma olhada. Não é censura, tá? Regulamentar a mídia é fazer com que, sei lá, por exemplo, tu não pode na televisão, tu não vai poder mais vender horário para a igreja. Porque a igreja como é que chama? Ela não tem fins lucrativos, por isso que não paga imposto, mas aí tu faz propaganda na TV. Então essa é uma. Da internet tem outras que eu não li inteiro, então dá uma olhadinha, dá uma procurada. É uma baita de uma intervenção para a questão da televisão, que é um tema bem interessante, porque acho que a maioria dos nossos problemas
Hoje eles vêm da televisão, né? A televisão não cumpre o seu papel de educar, porque eles, né, o ar que passam as ondas que chegam aí até a tua antena, isso é uma concessão pública, então não é assim, né? Vale a pena. E a questão da criança, gente, da infância, né? O que seria ser criança hoje? Eu descobri recentemente esse tema. A questão da criança hoje, a gente não sabe mais quando começa a infância, né? Eu tava pensando esses dias tava escutando umas músicas da minha infância, tava pensando, quando é que começa a infância hoje? Desculpa, quando é que termina a infância hoje? Eu não sei, né? Não sei dizer se é com 8, se é com 10, né? Tava vendo ontem, o termo novinha é o mais buscado em sites pornôs. Então tu tem assim uma adultização das crianças, né? Então tu não sabe mais quando termina e quando começa a infância. E por último, gente, eu dei uma olhadinha também na questão do índio no Brasil. As demarcações de terras indígenas, a marginalização do índio, muito mais do que o negro, muito mais marginalizado, muito mais excluído do que o negro, dizimado. É um tema bem interessante, dá uma olhadinha nessas questões dos índios, porque é bem a cara do Enem, né? Aquela do êxodo rural também eu acho a cara do Enem, mas essa aí dos índios, assim, ontem a gente tava conversando com um aluno meu na parada do ônibus, ele falou, eu disse, não, eu já tenho até um material pronto, né, para pedir, só que eu queria dar uma melhoradinha e me lembrei desse tema. É interessante, né, a questão do índio, tá? Se surgirem mais temas, eu aviso vocês, tá? Eu queria agradecer, então, para todo mundo que prestigiou aquele meu primeiro vídeo, que eu achei que iam ser 10 pessoas que iam olhar, e no final das contas a gente já está em mais de 2.000 visualizações. Então, agradeço mesmo. Para mim foi um sucesso, que eu fiz para uma pessoa em específico que me pediu lá em Pelotas, né? E teve bastante aceitação, gente de todo o Brasil veio falar, veio agradecer e tal. E muito bom ajudar, tá? Então é isso. Tá, gente, eu vou tentando atualizar até o dia da prova do Enem. E se a gente não se vir mais, uma boa prova, tá? Um abraço, tchau!